Olá, professores! Hoje nós vamos falar sobre a lição 12, Não Apaguem o Espírito, da nossa revista Amadurecendo na Esperança, exposição de 1ª Tessalonicenses. Essa é uma revista que a gente veio trabalhando a primeira carta de Tessalonicenses, como vocês bem sabem, e essa lição 12, ela está junto com a lição 11, naquelas regras mais gerais, aqueles conselhos gerais que Paulo foi colocando no final da carta. Então ele vai colocando alguns preceitos e algumas coisas da vida cristã, tanto que o tema da última lição foi o básico para todos os cristãos. Ele vai colocando coisas mais específicas e mais rápidas para melhor fixação, entendendo que aquilo era o básico para todos os cristãos. Então, a partir disso, eles já deveriam ter um pré-conhecimento desses assuntos. E a gente tratou sobre 3 especificamente e separou um apenas para essa lição, que ele vai dizer no versículo 19, 20 e 21. Ele vai colocar assim, 19. Não apaguem o espírito, 20. Não tratem com desprezo as profecias, e 21, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então, ele vai tratar basicamente sobre uma ideia ali daquela igreja de que eles estavam desprezando, talvez seja uma palavra um pouco forte, mas desprezando a ação dos dons espirituais. Tanto que eles citam especificamente que é a profecia. Nós temos aqui 4 tópicos, uma exortação de Paulo, dependemos do Espírito Santo, os dons espirituais e não apaguem o Espírito. E dentro disso, nós vamos trabalhar, basicamente, a ideia de o porquê e como eles estavam apagando a ação do Espírito Santo. Eles estavam colocando ela meio que de lado, como se não fosse necessária a ação do Espírito Santo através dos dons naquela igreja. Então, Paulo ele vai ser muito enfático, que é bem provável também, como a lição passada, que esse tema já tinha sido abordado oralmente, presencialmente, ou até sido abordado por Timóteo ou alguma coisa assim, mas ele coloca como um geral de tipo, não façam isso. Ele coloca um imperativo bem forte em relação à ideia de que vocês estão fazendo. Então, não é para fazer. Mas, se a gente for olhar bem, o fato de ele colocar não apaguem o espírito, deixa muito claro para a gente, automaticamente, de que eles estavam fazendo aquilo. Então, ele está dando uma ordem em contraponto de uma atitude que eles estavam tendo. Essa exortação de Paulo, que está nesse tópico 1, entra muito em contraste com uma outra igreja que Paulo também tinha passado e também tinha escrito cartas, que era a igreja de Corinto. Se nós olharmos bem, a gente vai ver em Tessalônica, durante toda a revista, que eles tinham um amor fraternal muito grande. Paulo, em determinado momento, vai colocar sobre o amor fraternal, não preciso escrever para vocês. Então, assim, o amor fraternal deles era grande, a devoção era grande, o ajudar os outros era grande, tanto que as pessoas se aproveitavam disso, a gente estudou sobre isso. Então, todas essas partes, elas eram partes que a igreja tinha muito bem fixada e seguia esses princípios de maneira admirável. Então, eles eram, sim, pessoas a qual ajudavam os outros, eles eram pessoas a qual tinham um amor, tanto os de dentro como os de fora, e isso influenciou todas as pessoas à sua volta, tanto os de fora, quanto os de dentro, quanto os de longe, quanto os de perto. Então, acabava que isso não foi um problema. Tanto que Paulo praticamente não toca nesse assunto e toca em assuntos que foram gerados, como a preguiça, como outras coisas, do aproveitamento de pessoas em relação à igreja que tinha isso muito vigente nela. Então isso não era um problema, diferentemente de Corinto, onde tinha os dons totalmente exacerbados e sem controle em alguns momentos, enquanto faltava amor na igreja. Enquanto havia muitas divisões, enquanto uns era de Paulo, de Apolo, de Cristo, disso e daquilo, enquanto estava uma igreja até meio que separatista, mas que tinham todos os dons muito bem fixados, mas que não tinham o principal, que era o amor, como Paulo mesmo vai colocar no capítulo 13 de Coríntios. Então, há um contraste muito claro aqui nessas duas posições. Uma igreja que tem o que Corinto não tinha e um Corinto que tem coisas que aqui desprezava. Enquanto Paulo vai precisar chegar e vai dizer que há determinados dons que eles precisam ter um controle porque eles estavam chegando a atrapalhar o culto lá para Corinto, ele vai chegar aqui e vai ver pessoas esnobando os dons,
como se não precisassem deles, como se ele não fizesse diferença alguma para a igreja, e fazendo um movimento de apagar realmente o fogo do Espírito. Então, há um contraste muito grande, e nós conseguimos enxergar nessa situação que o equilíbrio ele é muito bom e muito pertinente. E às vezes a gente acaba ficando nessas polarizações, ficando sempre um lado muito aqui e o outro aqui. A gente tem amor, mas os dons a gente praticamente não enxerga na igreja. Mas a gente tem muitos dons, mas cadê o amor, o cuidado uns com os outros? Então a gente traz aqui Corinto para mostrar essa diferença. Essa diferença entre as duas igrejas, quando se pegasse um pouco dessa e um pouco dessa, provavelmente a gente teria uma igreja bem melhor. Então, assim, Paulo, é claro que a gente tem um outro contexto para a igreja de Corinto do que para a igreja de Tessalônica, até pelo tempo que Paulo ficou, enfim, mas até pela localização de ambos. Mas, dentro disso, só pegando o fato entre dom e amor, a gente tem uma igreja que tem um amor muito forte e os dons praticamente de lado, e outra igreja que tem os dons muito fortes e o amor praticamente de lado. Então, a união de Tessalônica faltava em Corinto. E a ação do Espírito Santo através dos dons em Corinto estava começando a faltar em Tessalônica. Então, basicamente, esse contraste vai dizer que aquela igreja ela precisava entender que ela precisava buscar esses dons com zelo, porque eles faziam parte total, eles eram imprescindíveis para o crescimento e o amadurecimento daquela igreja que teve tão pouco tempo Paulo com eles. Então, a ação do Espírito Santo era extremamente importante para aquela igreja. E ela não poderia, de maneira alguma, ser colocada de lado. Paulo ele vai ainda citar a profecia como específica, né, como um dom específico, mas a ação do Espírito Santo como um todo. Era necessário que essa igreja entendesse que, sim, ela tinha muitos pontos bons, mas que era imprescindível ter a ação do Espírito Santo na vida dos irmãos e na vida em comunidade, a qual nós já vamos falar, para que essa igreja fosse mais madura, mais próspera, ainda mais do que já estava sendo. No tópico 2... nós vamos ver, dependemos do Espírito, e o tópico 3, os dons espirituais. A gente vai juntar aqui para a gente ser um pouco objetivo em duas lições que a gente pode tirar. A gente está falando da igreja como um todo e como era a relação dela com a ideia dos dons e o que estava acontecendo naquela época. Mas, se a gente for fazer uma separação rápida, primeiramente a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele é extremamente importante para nós como indivíduos. Individualmente, a gente necessita e dependemos do Espírito Santo, antes dos dons. Então, isso é muito importante para a gente saber. Por quê? Porque a gente está colocando o Espírito Santo como um todo dentro de uma igreja, como dons dentro de uma igreja. Mas isso acontece a partir do momento onde se é junto com um indivíduo e através dele, ou em conjunto com ele, essas coisas aconteçam. Então, para nós, é muito importante a gente fazer essa distinção, porque o Espírito Santo, ele é colocado como uma coisa essencial para nós primeiro. Primeiro, a gente precisa entender que ele é o que tem que mover a nossa vida, que tem que nos ajudar nas decisões, ou nos auxiliar, nos convencer em nossa caminhada, para, a partir disso, ser extremamente relevante dentro da igreja, porque já está dentro de nós. E não com a ideia de que a igreja somos nós, mas com a ideia de que eu sou a igreja, né? Mas com a ideia de que ele está dentro de mim, me moldando, me aproximando do caráter de Cristo, entregando dons a mim, e eu vou utilizá-lo dentro da minha comunidade. E a partir disso, muitas pessoas, isso fazem com que esse Espírito Santo seja muito vigente, os dons sejam muito vigentes dentro da comunidade. Precisamos entender que eles são extremamente úteis para nós. Então, ele vai fazer com que nós tenhamos uma vida transformada para, assim, juntos, transformarmos a nossa igreja cada dia mais em uma igreja sólida, uma igreja verdadeira, a igreja de Cristo, uma igreja que avança, uma igreja que não para sobre os muros ou os portões do inferno. Então nós precisamos automaticamente compreender a capacidade, primeiro, do Espírito Santo para conosco, para depois entendermos o quão isso faria um efeito dentro da igreja como um todo. Então, assim,
Tem até um ponto que coloca assim, que está na revista, que está assim, ó. Uma igreja que dá liberdade para o Espírito Santo falar por meio de profecias, por exemplo, que foi o exemplo que Paulo colocou, será direcionada por Deus e por sua palavra. Então, é claro, é porque a gente não está no assunto sobre o foco da palavra de Deus dentro da igreja, até porque em várias lições, nós colocamos isso como primordial, até pelo crescimento e pela fixação daquela igreja. Mas uma igreja que é direcionada e dá essa liberdade para esse espírito, automaticamente ela está muito mais propensa a ser firme na palavra e no agir de Deus, da maneira como Ele vai fazer conosco. Porque, como diz Craig Kenner, os dons espirituais apontam para um elemento crucial e inegociável. Chamam-nos a depender do Espírito de Deus em nosso ministério a outros. Então, pensem, a gente recebe esses dons espirituais, mas eles são dependentes do Espírito. Então, nossa vida como cristão e nosso ministério como um todo são dependentes desse Espírito. Então, se ele é dependente desse Espírito, é primordial que ele esteja em mim para que eu tenha um ministério saudável e verdadeiro. Não só saudável, como verdadeiro. Porque um ministério sem o Espírito Santo não é um ministério. Então, dentro disso, é muito importante separar essas coisas rapidinho para a gente entender o impacto dentro da igreja. O nosso ministério seja o mais simples possível, como fazer missões, como chegar em outras pessoas, como pregar o evangelho, ele é totalmente dependente do Espírito Santo. E ministérios mais específicos também são dependentes de dons do Espírito Santo. Também são dependentes de que o Espírito Santo esteja dirigindo aquele momento. Então, a gente usa tanto a nomenclatura de dar liberdade ao Espírito no culto, esse dar a liberdade é a mesma coisa de não apagar o Espírito Santo dentro do culto. Como se fossem sinônimos. Não apagar o Espírito Santo se antagoniza com dar liberdade. Apagar o Espírito Santo se antagoniza com dar liberdade. Então, não apagar o Espírito Santo é dar essa liberdade para ele no culto, dentro da possibilidade que essa liberdade passa pelo fato de ele já estar em nós, agindo em nós, colocando esses dons em nós, nos agraciando com esse dom em nós, para que nós possamos ser totalmente influenciáveis para uma igreja, para uma comunidade, para um povo, para onde a gente estiver. Então, a igreja vai colocar assim: Deus provê dons para que sirvam a igreja e não para que exaltem os indivíduos. Então, esses dons eles vão ser colocados à igreja em disponibilidade dos indivíduos para servir prioritariamente a igreja. E não para servir outras coisas. E não para servir os nossos preceitos, ou os nossos gostos. A gente não vai receber um dom de profecia porque a gente quer e é legal dar uma profecia para alguém que a gente gosta. É para servir a igreja. Então, automaticamente, a gente separou o indivíduo da igreja, mas eles estão intrinsecamente ligados, por isso a junção dos dois tópicos, pelo fato de que nós precisamos compreender que esses dons eles são dados a nós para o serviço da igreja. E ao ser ao serviço da igreja, nós precisamos muito entender que ter essa vida em retidão, ter essa vida com o Espírito Santo, ser convencido todos os dias, estar num processo de santificação, estar num processo de evidência desses dons faz uma igreja mais saudável e com certeza mais crescente, mais vibrante. Então, o que estava sobrando lá em Corinto, como a gente tinha falado, estava faltando aqui. E essa falta que estava fazendo aqui fazia com que fazesse uma falta na igreja como um todo, porque os indivíduos estavam esnobando aqueles dons. Os indivíduos estavam falando que profecia não precisava ser aceita. Os indivíduos estavam colocando como se isso não fosse necessário, sendo que era. Para uma igreja mais vibrante, precisa da liberdade do Espírito. E para ter a liberdade do Espírito, precisa que esse Espírito tenha liberdade e domínio sobre a nossa vida. Então, eles estão intrinsecamente ligados, por mais que nós possamos separá-los para dar uma explicação mais um pouco detalhada, mas eles precisam. O indivíduo que está com o Espírito Santo recebe esses dons é necessariamente para usá-los dentro da obra de Deus. Essa graça, sermos agraciados e recebermos, se Ele quiser, o dom na nossa vida, é automaticamente ligado a servir
a obra de Deus, a servir a nossa igreja, a servir a igreja, a comunidade a qual a gente faz parte. Uma igreja saudável reconhece sua impotência e sua dependência do Espírito e por isso busca os dons espirituais. Então, se a igreja é saudável, ela vai entender que ela é totalmente dependente do Espírito Santo. E por isso vai buscar os dons para que eles ajudem auxiliem cada vez mais uma igreja ser mais vibrante, ser mais alegre, ser mais... pegar mais fogo, só usando uma paráfrase em relação ao que o próprio apóstolo colocou. Pegar mais o fogo do Espírito para que essa igreja seja melhor e não seja apagada. Então, apagar o Espírito Santo, que é o tema 4, apagar o Espírito Santo está totalmente ligado ao fato de a gente tirar essa liberdade. Está totalmente ligado ao fato de a gente não deixar com que esses dons eles sejam visíveis dentro da nossa vida. E há um ponto a se colocar que o fato de nós falarmos que para não apagar o Espírito nos dá uma ideia automática de que nós podemos fazer isso. Então, assim, a gente abre uma coisa quando a gente diz assim, olha, o Espírito Santo, ele é Deus, e automaticamente, se ele quiser dar, ele dá, e se ele não quiser, ele não dá. Isso é real, ele dá a quem ele quer os dons, e tem uma referência de 1 Coríntios 12, 11, então ele dá os dons a quem ele quiser, ok, tudo bem, a gente entende isso, e ele dá se ele quiser, também, mas ele não está como... Vamos colocar uma palavra respeito, tá? Ele respeita se nós não utilizamos ou não damos o devido valor a esses dons. Então, ele respeita o fato de nós não querermos usar. Ele não vai ser o tirano que vai nos usar mesmo que a gente não queira ser usado. É muito tênue essa linha. Pelo fato de ele ter a soberania, mas ao mesmo tempo respeitar essa vontade até um certo ponto. Aí nós podemos pensar, mas ele não... Se ele precisa fazer uma coisa, ele não faria mesmo contra a nossa vontade? Sim, mas quando nós estamos falando sobre os dons, é um serviço à igreja de uns dons que nós temos, e para termos esses dons e para eles serem evidentes, a gente precisa ter uma vida reta. Então, dificilmente nós vamos ver dons sendo totalmente evidenciados não para o crescimento do indivíduo, mas para o crescimento da igreja, que não venham de pessoas com a vida reta. Que não venham de pessoas com uma vida que se coloca no altar para que esses dons sejam evidenciados. Eu costumo dizer nas aulas que eu dou que o buscar os dons é abrir um espaço. É dizer, eu sei, Espírito, que você vai dar, se quiser, esses dons, mas eu estou abrindo um espaço para que, se o Senhor quiser, se o Senhor decidir usar a minha vida para com isso, eu estou disponível. Então, é muito complicado quando a gente coloca, mas Deus usou até a mula. Mas eu ainda brinco muito com os meus alunos, professores, digo assim, tudo bem, eu era mula, ou era o soldado, ou era a árvore. Então, assim, eu tenho muita dificuldade quando a gente vai colocar isso como se dentro de uma igreja, dentro de um lugar onde fiéis estão juntos, dentro de um lugar onde fiéis estão adorando a Deus, Deus vai usar alguém que não é fiel, sendo que tem fiéis com os dons que o Espírito Santo disponibilizou para o aperfeiçoamento da igreja. Então, não apagar o Espírito dá a ideia de que ele pode ser apagado com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. E que se ele não for apagado, nós seremos usados com eles. Nós seremos o instrumento que vai ser usado, esses dons, para a edificação dessa igreja, para a edificação dos santos. Então, nós temos a capacidade de apagar o Espírito, não porque nós somos mais fortes, não, mas pelo fato de que, para ele ser usado, nós precisamos estar numa vida reta para evidenciá-los na nossa comunidade. É automaticamente imprescindível isso. Tem 2 pontos que vai colocar, que deixa muito claro como nós podemos apagar o Espírito. Antes, tem um ponto legal que coloca assim, no entanto, Paulo está nos lembrando que o Espírito nos respeita, em que na maioria das vezes usa e se manifesta aqueles que o buscarem e que os deseja. Então, só para completar o que nós estávamos dizendo, nós podemos apagar esse Espírito, mas o Espírito Santo vai buscar verdadeiros adoradores em que estejam dispostos a serem usados por ele para a edificação da igreja, ok? Então, tem 2 pontos muito bons que nós podemos colocar. O primeiro ponto é não dar o ouvido ao Espírito Santo, e o segundo ponto é estar em conflito com os irmãos na fé.
Esses dois pontos podem fazer uma coisa que não deveria, que é apagar o Espírito Santo. Apagar a ação desse Espírito Santo, do Espírito Santo. Então, dentro disso, o primeiro é não dar ouvido ao Espírito. Essa uma das expressões mais categóricas do Novo Testamento é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, não dar ouvidos ao Espírito Santo talvez seja a maneira mais fácil de a gente apagar o Espírito Santo, porque ele está querendo dizer e nós não estamos querendo ouvir. Às vezes ele tem uma orientação e nós não queremos ouvir, às vezes ele tem ele vai se expressar à igreja através de um dom e nós não queremos ouvir, e ao fazer essa situação, muitas das vezes você pode ter visto, professor, a gente que é pentecostal, nós somos pentecostais, algum pregador, algum pastor dizendo assim: o Espírito Santo pediu para me falar e eu me acovardei e não falei. Essa é uma ideia básica, mas é uma ideia de não ouvir o que ele pediu para fazer. Então, isso seria apagar naquele momento um fogo que seria para outra pessoa. Então, eu dou uma orientação, uma palavra de orientação para um pastor ou para um pregador. Ele se acovarda, não fala, aquela palavra não chega na pessoa, e naquele momento eu apaguei a ação que o Espírito Santo faria ali. E também a gente tem mil e outros exemplos. Então, não dar ouvidos ao Espírito é uma maneira de estar em conflito com os irmãos. Talvez, enfim, seja o maior problema em relação a qualquer coisa. Não só não dar ouvido ao Espírito Santo. Nós somos chamados a estar em comunhão. Isso já resume muita coisa. Nós somos chamados a estarmos em comunhão. E se nós estivermos em conflito diário com os nossos irmãos, o Espírito Santo não tem lugar na nossa vida. O Espírito Santo não vai poder fazer aquilo que ele quer. E automaticamente esse fogo vai ser apagado. Estar em comunhão com os irmãos é imprescindível para que o Espírito Santo possa agir sobre a nossa vida e agir sobre a igreja. Então, dentro disso, para a gente finalizar com a conclusão, para a gente só puxar uns pontos novamente, há um contraste que eu trouxe aqui sobre a igreja de Corinto e tal, para a gente entender que a gente precisa balancear o amor fraternal e aquilo que ele implica com os dons espirituais, e entender que eles são extremamente importantes também para a vida como a igreja. E dependemos do Espírito Santo, lembrarmos que antes de comunidade nós dependemos dele como indivíduo, e esses vão ser expressados com os dons espirituais para o serviço dessa igreja, e nós podemos tomar algumas atitudes que apaguem isso, e Tessalônica estavam tomando essas atitudes, e nós somos exortados e nós somos admoestados a não fazermos isso. Nós somos chamados a atenção de que nós precisamos da liberdade e não apagar. E essa liberdade, ela precisa ser dada para que a igreja cresça, a igreja esteja melhor, cada dia mais com a ação do Espírito Santo dentro daquela comunidade. A conclusão vai colocar assim: os dons do Espírito Santo, bem como os seus frutos, estão disponíveis a todos que os desejam e que os buscam. Na verdade, o Espírito Santo deseja se derramar sobre nós e nos usar com seu poder. Nós, que muitas vezes nos tornamos um empecilho. É necessário, então, reconhecer quais são as atitudes que, como Paulo afirma, apagam o Espírito, para que assim possamos desfrutar de seus dons, de seu poder e viver a partir de seus frutos. O convite é para deixar o Espírito Santo dominar toda a nossa vida. Dominando toda a nossa vida, ele domina a igreja. Ok? Então essa foi a nossa lição 12, professores. Aguardo vocês na lição 13. Que Deus abençoe vocês.